Olá pessoal, tudo bem? Aqui é José Guimarães do canal Direita Volver. Hoje vou fazer mais um vídeo sobre as criaturas do pântano, né? Contra o presidente Bolsonaro. Antes de começar o vídeo, claro, como sempre, tenho que pedir a vocês que assinem meu canal. Tentem convencer alguém que vocês conheçam a assinar o canal, que nos dá mais visibilidade. Quanto mais pessoas a gente conseguir chegar dando a real versão dos fatos, melhor para nós, ok? Partilhar o conteúdo também é muito bom. Dar like, que também melhora nosso prestígio com o YouTube, né? E comentários sempre são bem-vindos, porque estamos sempre abertos a aprender e ouvir coisas que possam fazer melhor o nosso canal, tá bom? Vamos começar então. Criaturas do pântano versus Bolsonaro. O que a gente vê, de maneira geral, aí nas pesquisas, é que eles apontam o Lula com um número absurdo de pontos à frente do Bolsonaro. E isso não se verifica quando eles vão às ruas, quer dizer, o Lula não vai às ruas. Ele fica trancado lá na sua bolhazinha, né, toda protegida pelos capangas pagos. E o Bolsonaro, ele, por exemplo, domingo, ele está de folga, resolve comer um pastel com caldo de cana numa feirinha ali em Tabatinga. E não está marcado nada, ele chega lá e vai comer o pastelzinho dele e milhões de pessoas ficam em torno do cara. Espontaneamente. E ninguém agride, ninguém ofende, quer dizer, às vezes tem um maluco ou dois que fazem isso, mas a maioria das vezes as pessoas são super receptivas a ele. Quando ele vai em um evento programado, o negócio é uma proporção gigantesca, uma coisa enorme. Quer dizer, o comício que ele fez agora, a abertura da campanha, em Juiz de Fora, milhões de pessoas assistindo, milhões. As manifestações em apoio ao Bolsonaro, milhões de pessoas enchem as ruas. Ao contrário do Lula, que não bota ninguém na rua, ele bota o pessoal pago por ele, o pessoal do MST, os gangsters dele e os políticos que fecham com ele nessa tentativa de se manter roubando, né, voltar ao lugar do crime, como diz o próprio vice-presidente candidato à chapa dele, né? Então, é o tipo da coisa óbvia, né? Não dá para você acreditar nesse tipo de coisa, né? E o que é triste é que muita gente deixa de ir votar porque acha que já está decidido. Tem que ir votar, mesmo que a extrema imprensa coloque que o Lula vai ganhar no primeiro turno com 350 milhões de votos, lembrando que o Brasil tem 220 milhões de habitantes, mesmo que as urnas não sejam confiáveis, mesmo que tudo isso aconteça, temos que ir votar e temos que sair de lá dizendo, votei no Bolsonaro. Não pode deixar correr frouxo ou desistir, achar que já perdemos. Não perdemos não, a gente vai perder se a gente acreditar neles. Observe que nesses países comunistas, agora recentemente, o número de abstenções era maior do que o número de votos do vencedor. Então, para você ver o número de pessoas que deixaram de votar porque acreditaram na extrema imprensa. A imprensa é toda paga por interesses financeiros que não estão interessados no povo brasileiro. Estão interessados no poder deles e como ganhar mais dinheiro. Tá? Não acreditem na imprensa tradicional. É tudo comprado. Bom, eu vi a live do Lula desculpa, não vi a live do Lula. Eu li sobre a live do Lula no mesmo dia da do Bolsonaro, agora teve com Rica Perrone, que ele fez com o tal de Janones, né? Que também xingava ele há pouco tempo e agora fechou com ele. É interessante como é que pessoas que xingam o Lula, de repente, fecham com ele, e pessoas que apoiavam o Bolsonaro agora fecham com o Lula. Né? Esquisito isso aí, né? Aquela Pig, né? Aquela que caiu do sapato e se quebrou toda, né? O Frota. Bom. O que eu vi foi o seguinte, o Flow, por exemplo, que foi anterior ao do Rica Perrone, ele teve mais de 600 mil visualizações simultâneas durante a live. A live foi 5 horas. O número deles agora, segundo eu vi com Kim Paim, dá mais de 13 milhões de acessos
para ver a live do cara, né? No mesmo dia, a Anitta e o Felipe Neto tentaram fazer uma live para rivalizar com o Bolsonaro. E foi insignificante, tão insignificante que eu pesquisei hoje, horas na internet, para ver se eu achava essa live deles aí, para ver os números. Não consegui achar. Quer dizer, o que é ruim deles, como disse aquele Recupero uma vez, né? O que é ruim a gente esconde, o que é bom a gente mostra. O que estão fazendo? Para você achar a coisa do Bolsonaro boa, você tem que pesquisar desesperadamente em vários sites. Nunca tem. E coisas ruins do Lula, eles escondem também. É uma tristeza. No caso do Rica, que foi num horário totalmente difícil para o Rica, que é 10 da manhã no Brasil, 10h30 da manhã, num sábado, ele teve mais de 470 mil visualizações simultâneas durante a live dele. E nesse momento, o que eu olhei agora, estava com mais de 13 milhões. 13 milhões. O Janones e o Nine, lá o Pudim de Cachaça, tiveram apenas 100 mil simultâneos. 470 mil contra 100 mil. Olha a diferença. Dá mais do que 4 vezes mais pessoas querendo assistir o Bolsonaro, né? Assim, imprensa versus Bolsonaro. Observe o seguinte, a nossa imprensa, ela investiga o Bolsonaro em tudo que eles podem investigar, tudo. E até hoje não conseguiram achar nada que realmente provasse que ele tivesse feito alguma coisa errada. Toda vez que eles inventam uma história, depois se verifica que a história não foi bem assim. Recentemente, disseram que o Bolsonaro e a esposa dele, Michele, almoçaram junto com um casal onde o cara teria sido o assassino da menina lá da Pérez, Daniela Pérez, né? O que não é verdade. O que aconteceu foi o seguinte, num evento onde, nesse evento tem milhares de pessoas, você não pode saber quem está lá, realmente todo mundo quem está lá. Depois, algumas pessoas vão tirar fotos com a primeira-dama. O presidente já não estava mais lá. E ela não tem como saber, olha, me dá a sua carteira de identidade para saber quem é você. Ô, segurança, vê aqui se ela pode tirar foto comigo. Não existe isso. O cara que tira foto contigo, você é uma figura pública, você tira foto com ela. A não ser que você conheça aquela pessoa e sabe que aquela pessoa é uma pessoa do mal. Mas como é que ela vai saber quem é a esposa do assassino? Não tem como. Aí a jornalista colocou que o Bolsonaro e a Michele almoçaram com esse casal, né? O que Bolsonaro contestou imediatamente, porque ele não estava nem lá mais. Como é que a imprensa mente para prejudicar o cara? Então, o primeiro impacto é que ele almoçou com um assassino. Depois você vai ver que não é bem isso. Isso aí foi ao longo de um governo dele inteiro. Se investigassem o Lula como investigam o Bolsonaro, teriam descoberto até o dedo do mindinho que ele cortou para poder se aposentar e não ter que trabalhar mais, né? Isso aí, eu não tenho dúvida disso. Então, por isso que eu chamo eles de extrema imprensa e jornalistas, né? Que isso é prática de nazista. Essa perseguição, essa incapacidade de contar a verdade nos fatos, né? Eles querem contar sempre uma versão dos fatos que agrade a eles, né? Bom, comícios. Toda vez que você vê uma coisa que o Bolsonaro aparece em comício, está sempre lotado. Quando você vê o do Lula, normalmente não tem ninguém. Ninguém. E recentemente até tiveram que colocar caixa de som para abafar as vaias que estavam sendo dirigidas a ele e ou aos apoiadores dele que estavam no mesmo palanque que ele. Você vê o nível baixo de apoio popular que esse cara tem. E mesmo assim, as pesquisas dizem que ele vai ganhar no primeiro turno com 350 milhões de votos. E 171% dos votos válidos, né? Lógico. Aí vem aquela tal da cartinha. A cartinha pela democracia. Bom, primeiro, esquerda e democracia na mesma frase não dá para conjugar. Não tem como. Porque a esquerda nunca é democrática. Então, olha só, a Coreia, Coreia do Norte, se intitula uma república democrática. A China comunista se intitula um país democrático, no nome deles lá, People Democratic of China. Nenhum deles é. Eles não são democráticos, eles só tem um partido. Você não tem opção de voto. Como é que é democracia isso aí? Democracia é alternância no poder, é liberdade de imprensa,
é liberdade de opinião, opções. Você poder ver a sua vida livremente, sem que ninguém determine que você vai viver a sua vida. Hoje em dia, o que eles estão tentando impor é que um burocrata, até não eleito, vai determinar o que você pode e o que você não pode, como aconteceu na pandemia. Um burocrata que nem médico o Adhanom, determinou que o mundo tinha que parar e que tomasse uma vacina experimental. Que ele mesmo se negou a tomar inicialmente, esperou um ano, alegando que na África ninguém tinha tomado até então ele não precisava ter tomado. Ele morava na Europa. Como é que ele manda o pessoal da Europa tomar a vacina se ele não ia tomar? Ele não tinha que dar o exemplo? Ele no primeiro, pessoal, eu vou tomar a vacina, porque apesar dela ser experimental, e eu estou dizendo para vocês tomarem, eu vou tomar, porque se qualquer coisa acontecer com vocês, vai acontecer comigo também. Eu também vou sofrer as consequências de possíveis efeitos colaterais. Mas não, ele se escondeu. Esperou um ano para ver se aquilo ali servia para alguma coisa, que não serve para nada, evidentemente, né? Porque em Nova Zelândia, se não me engano, morreu mais pessoas no mesmo um período de 12 meses que não tinha vacina, e depois de 12 meses, já com vacina, morreu mais gente nos períodos de 12 meses subsequentes com pessoas com vacina. Ou seja, estava morrendo menos sem vacina. Porque eu ainda não sei, mas eu já li isso aí. Bom, a carta dos esquerdistas aí, eles escreveram, quem assinou essa carta? Olha só, vou ler aqui. Artistas que perderam a Lei Rouanet, aquela mamata da Lei Rouanet, todos eles famosos. Você não viu nenhum artistazinho novo, só gente famosa que não precisa da Lei Rouanet, precisa só mostrar um trabalho decente que não os mantenham à frente do processo, que eles eventualmente não conseguem mais entregar, né? Então, por isso, eles querem tanto a Lei Rouanet, né? Para ganhar dinheiro. Estudantes universitários. Se você encontrar hoje no Brasil um estudante universitário que não tenha sido contaminado por essa geração Paulo Freire e a doutrinação gramsciana nas universidades, Gramsci foi um filósofo italiano que escreveu uma teoria de como conquistar o poder pela mente das pessoas, ao contrário de você tomar o poder pelo fuzil. Então ele dizia que quem tomou o poder pelo fuzil, como a União Soviética, ia acabar caindo, porque as pessoas não estavam lá porque acreditavam, estavam lá por medo. Quando você acredita que aquilo ali é o certo, você despreza o outro lado, sem conhecer o outro lado, como é feito hoje em dia, eles vão para lá e se sentem confortáveis e seguros, porque o governo diz o que você pode, o que você não pode fazer, então você segue cegamente aquilo ali. Então, estudantes universitários. OAB há muitos anos que é dominada por comunistas, inclusive o presidente da OAB é filho de um cara que era do Partido Comunista e trabalhou entre os comunistas que tentaram derrubar o poder brasileiro em 64, né, o governo brasileiro em 64, pegando em armas. Ex-ministro do STF, olha só, que coisa bonita, né? E alguns ministros do STF atual se manifestaram a favor da carta também, o que também não pode, tá? Eu li também que o Paulo Scaff, que foi presidente da Fiesp, disse que não assinou a carta não, que a assinatura dele que está lá é falsificada. Depois eu verifiquei que eles disseram que as centrais sindicais todas votaram a assinar essa carta. Mentira. Das centrais sindicais que existem, inclusive tem patronais também, apenas 15% dos sindicatos filiados à Fiesp assinaram essa carta. 15%. Tá? Disseram que os procuradores federais da República assinaram a carta. Não, não é verdade. 3% dos procuradores federais assinaram essa carta. Ou seja, 97% não assinaram. Então, a notícia da nossa extrema imprensa é sempre enviesada para fazer parecer que eles têm um apoio total. Não tem. O próprio evento deles lá do Largo de São Francisco, na Universidade de Direito de São Paulo, foi escrito por uma própria jornalista do lado deles, que foi um fiasco, que não tinha ninguém, só tinha as pessoas pagas, como sempre, para estar lá com aquelas bandeiras vermelhas patéticas, né? Aquela coisa ridícula, né? E, no final, a carta que o presidente lançou, que é a Carta pela Liberdade, teve mais assinaturas do que a deles, com todo o apoio midiático, com todo o sistema apoiando pesadamente para que as pessoas assinassem aquilo ali, como se fosse realmente democrático, né? Não era um apoio democrático. Esquerda e democracia não rimam. Esquerda e cristianismo não rimam. Não tem como rimar. É impossível, são antagônicos, são opostos. Bom,
Nós poderíamos continuar isso aqui eternamente, que eu poderia falar sobre os resultados que foram conquistados no governo Bolsonaro e os resultados apresentados no governo Lula sem pandemia e sem a guerra na Ucrânia, né? Lula e Dilma, tá? E poderia também entrar na área do STF contra o Bolsonaro, mas 15 minutos de live hoje, de vídeo, já acho que está bastante. Muito obrigado pela sua atenção. Não percam a fé no Brasil. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.